Paz dos seus irmãos, amém? Peace of the Lord, amen. Novamente estou aqui, irmãos. I'm Sempre here um one more prazer. time, and it's always a pleasure to be here. Podemos até dispensar as formalidades, não é mesmo? We don't even need the formalities, right? E eu, como sempre digo, And gosto as I muito always say, quando recebo essa oportunidade de pregar aqui I para os love it when I irmãos, receive the opportunity to preach here to you principalmente guys. porque toda vez que eu sou Mainly convidado, because every time I'm invited, Deus me dá uma palavra muito God gives específica me a very para a igreja. specific word for the church. E aquilo arde no meu coração a semana inteira, And it's kind of burning in my heart all week. e eu tenho que passar a semana inteira And I have tomando to take cuidado all week being para careful não dar spoiler para os meus irmãos, so para that o I don't Tony, para todo spoil mundo, it que eu to já my estou doido para brothers, falar my já. dad, my mom, because I want to share everything with Então, them. oremos. So let's pray, amen. Senhor, muito obrigado por esse dia, Father, thank you por so much essa for this manhã day, for this maravilhosa, wonderful morning, pela vida de cada um aqui the life of presente, each one here, assim como a vida daqueles que não puderam and vir. also those who are not here, Father. Eu te agradeço, Senhor, I thank you porque o Senhor age através de because nós, you act through us o Senhor ensina através de and you nós, teach through us e o Senhor realiza a tua obra, and you complete your work mesmo tendo as nossas falhas. even within our own Eu, patterns. eu peço que a tua palavra, Senhor, ela I penetre pray o that your coração de word cada will aqui penetrate each presente heart of those here e que possamos sair daqui, Senhor, and that we may leave this place com a certeza plena with a certainty de termos ouvido algo diretamente that do we have Senhor. heard something directly from you. Em nome de Jesus In the name Cristo. of Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo, eu estou com uma palavra As I muito said, I have a específica very specific que word tem ardido no meu that coração has been burning in my a heart semana inteira. the whole week. E eu ia dormir pensando And I nisso, went to sleep thinking about this, acordava and I would pensando wake up nisso, thinking about this. e é um problema. And it's Eu vou falar a sobre um problem. and I'm problema going to talk about a problem que eu sinto que pessoalmente that I é feel that personally o maior câncer, it's the biggest cancer, não só na juventude, not just in our youth, mas na maioria das but in the pessoas do século majority XXI, of people in the 21st por um century motivo muito específico. for a very specific reason. Mas, antes de tocar no tema, eu But quero before we contar go uma into this história para theme, I want to vocês. tell you guys a story. E é uma história que aconteceu de And verdade, it's a story that happened. sobre um experimento It científico was about a scientific study que aconteceu em that happened in 1968 1968. por um cientista by chamado a John scientist B. called Calhoun. John B. Calhoun. E esse cientista ele And era this fascinado scientist- com roedores, He was what? fascinated with rodents. Okay. Ele era fascinado com He was roedores fascinated by e ele era um rodents. antropologista. He was an anthropologist. Antropologista é quem An estuda o anthropologist comportamento humano. studies the human behavior. E ele quis fazer um And experimento he com os wanted to do an ratinhos dele, experiment with his rats. em que ele ia criar uma And he utopia. wanted to create a Para utopia. quem não sabe, uma For utopia é uma those who don't know, sociedade utopia perfeita is a perfect society. para aqueles ratos You dele, know, he wanted to create that for his rats. para provar a So teoria that he could prove the a theory, hipótese or dele, the né, hypothesis that he had, que se os seres tiverem todas as suas necessidades that if supridas, everyone has all of their needs met, eles serão felizes e they will plenos be happy e a and sociedade vai plentiful, florescer and mais do que society will flourish antes. more than Correto? before. Amen? Aí ele pegou, conseguiu um dinheirão He de got this bolsa money, you know, this grant, de uma série de outros you know, from estudiosos que various interessaram other pelo experimento dele, people who were interested in his study. comprou um terreno em And Maryland he bought this land in Maryland, e lá ele construiu and o there he paraíso dos built ratos, the paradise for o those jardim rats. de Éden dos ratos. It was the Garden of Eden E for o the rats. jardim, vocês imaginam uma And mansão, imagine, it was like a mansion. suportava, se eu não me engano, I 3.800 believe ratos. there were depois de pronto. 3,800 rats living in that place. Poderia alcançar essa capacidade deles And they vivendo could com reach folga, that com capacity. comida, They had food, quartos pessoais, they had personal room, room service, they had room service. ninho para as fêmeas poderem criar os You filhotes know, em they had paz. little nests for the females to be able to Tudo que o to coraçãozinho treat de um the- rato poderia everything desejar. that a little rat would want E and vocês não desire. pensam que ele pegou qualquer rato. He didn't just take any rats Ele não either. botou peanut butter lá na He base e didn't put pegou o peanut primeiro que butter there at apareceu, the não. base and just get Ele any rat foi that showed num up. No, he laboratório went de to a engenharia lab genética. of sorry. Genetic engineering. Genetic They had engineering, been thank you. breeded. Eles já tinham sido criados e ele escolheu And he chose. They had os been created, o Adão and e he a chose Eva dele entre os his Adam and ratos Eve, mais saudáveis you do know, within the mundo. most Por exemplo, healthy rats no in the mundo world. dos ratos, ele So in the escolheu world dois of the machos rats, e duas he fêmeas. got two males Aí era and two como se females. fosse Angelina And it was Jolie, like Gisele Angelina Bündchen, as fêmeas, e os machos eram Gisele Brad Pitt e Bündchen Pastor Marcos. knows Ele Brad pegou Pitt and Pastor Marcos. o ápice da evolução So it daqueles was pequenos mamíferos. you know, the greatest females and male rats. I got you, man.
Aí, It's like ruin the experiment. ele soltou esses ratinhos lá So he kind of put them in that e, a land, princípio, and in the beginning, pareceu que o experimento it seemed like the estava dando experiment super was certo. really working well. No período de 1 ano, In about a year, aqueles felizes ratinhos those happy rats foram de 4 para 600. went from 4 to 600. E de 55 em 55 dias em 55 And dias, every 55 days, a população dobrava e foi the crescendo aquela population would double, sociedade. and that society started growing. Até que no final do primeiro ano ele Until that at the começou a end of the observar first year, he negócio realized diferente. something very different. O primeiro fato que ele observou The é que os first thing that he ratos, noticed was that rats, eles pararam de cruzar entre si. they stopped breeding. Ele achou aquilo estranho And he thought that was weird. e foi passando o tempo, aquela And população after some ficou time, the estagnada. population started to stagnate. E o próximo passo And foi the que os next ratos step machos que não was that the estavam males cruzando, who were not breeding, not eles mating, formaram pequenas gangues they formed small gangs. e eles atacavam violentamente os attack, ratinhos que não faziam parte You de know, uma gangue. violently, the rats who were not part of their gangs. Aí os ratinhos magros, igual meu irmão And then Marcos, the eles skinny, passavam the skinny aperto. rats like my brother Marcos, Ou you know, você were fazia kind of parte like da in gangue ou trouble. você não fazia. Either you were part of the gang or you were not. E alguns pararam de comer And some of them stopped eating. e tiveram uns ratos And inteligentes there que ele were some chamava de The intelligent Beautiful rats Ones, that os he bonitos, called the porque eles não beautiful tinham ones, marcas because they didn't de have any luta. marks. Eles subiram para um lugar lá secreto. They went to a Secreto não, eles secret subiram para uma área place isolada over lá there in dessa an isolated utopia. place in this Só que utopia. eles também não cruzavam And they also would só not mate. comiam e They would dormiam. only eat and e sleep. não interagiam um And they com o would outro. Era not como se não interact estivesse with nem each vendo os other. It was outros as if ratos. they weren't even seeing the other rats. E o próximo passo And the depois next dessa loucura step after this foi que esses craziness machos que já was estavam that the males agressivos who were already aggressive, começaram a demonstrar they started to demonstrate comportamento de homossexualismo. homosexual. Eles não ficavam know, com as fêmeas, behaviors. começavam. E aquela sociedade, And that por conta de society, não procriar You know, e they were not ter mating, tudo they na were not mão e não ter procreating. um predador And natural, even ao though they had invés de everything in their hands expandir and did not have a e natural crescer predator, instead of e se expanding and tornar growing, they became, a sociedade, o paraíso dos ratos, instead of becoming the em paradise of 2 the anos tinham rats, morrido todos. in 2 years all of them had Um died. matou o outro, pararam de One cruzar, killed the pararam de other. comer, pararam They stopped to de eat, they interagir. stopped mating, they stopped interacting, they stopped everything. E foi completamente contrário à And it hipótese was inicial completely dele. contrary to his initial hypothesis. O que me leva ao tema da What nossa takes me to pregação the de hoje. theme of our preaching today. O câncer da nossa The geração, cancer of our generation, principalmente no nosso mundo ocidente, especially in our Western world, cheio de comodidades, filled with commodities, é a falta de sentido na is vida. the lack of purpose in life, of meaning. Resumindo em uma palavra, meaninglessness, Yep. que em português também When you put it traduz into para one falta word, de is sentido. meaninglessness. E eu achei fascinante esse experimento, porque So I parece até thought que this estamos experiment falando de was humanos, não é fascinating mesmo? because, Nós vemos it uns certos seems like paralelos we're com a looking nossa at, vida. We see some parallel E é things to our interessante, own pois é um lives, negócio que and você it's observa na interesting, história, um ciclo, não é mesmo? Eu that falo isso com meu pai. we can see this in history. There's a Tempos cycle going on. difíceis criam homens fortes, Difficult times create strong que em men, torno criam tempos fáceis, and then creates easy times, que em torno criam homens fracos, which creates que weak em men, torno criam tempos difíceis. and É um then ciclo que creates se repete. difficult times. No It's like a Império cycle that Romano, repeats todos os itself. And grandes the Roman impérios Empire and all the great seguiram empires of esse the ciclo. world followed this cycle. O que nos leva ao que And what aparenta takes ser um us to paradoxo. what seems like a paradox. O que seria a raiz What da would be falta the de root sentido? of meaninglessness? Irmãos, eu vou falar um negócio que talvez I'm going to você say nunca something parou that para maybe you considerar. never stopped to consider. Vou falar em inglês, depois eu I'm passo para going o to take it português. in English and then I'll say it in Portuguese. Meaninglessness does not come from being wary of pain. Meaninglessness comes from being wary of pleasure. Traduzindo para o português, a falta de sentido na existência não vem de alguém que está cansado de sofrer. Ela vem de alguém que está cansado de sentir prazer. E isso é muito And profundo, this is very profound pois quando nós because observamos, when we observe, pelo menos eu sei que esse é um exemplo muito I know estereótipo, this is a very exterior e de forma alguma quero example, contar essa experiência but I para dar wanna pontos, show you this para botar experiment mais so that, pedrinha na minha coroa. to give a little Mas bit of quando eu more visitei emphasis a to it. África com meu tio, But when I went to Africa eles with não my tinham uncle, nada. they didn't have anything.
os meninos lá, a maioria que The eu vi, tinham boys perdido there, os the pais majority of them violentamente, de uma forma ou had outra. lost their parents E violently. eles cantavam, e And they would dançavam, e sing eram and they would felizes com dance and muito they were pouco. happy with so little. Enquanto as And pessoas while no the nosso mundo, que people tem in our tudo, worlds, they Netflix, have everything. Spotify, They have Uber, Spotify, tudo que você Netflix, pode Uber, imaginar. Você everything não that you can precisa nem imagine. ir no You mercado, don't você even need to go to pede the para market. You entregar. can just ask them to deliver to Tem your falta door. de sentido, They tem are falta lacking de meaning. tristeza They're in sadness, e não tem nada pelo que viver. and they have nothing to live for. Ansiedade, depressão They have e anxiety and aquela série de depression outros and a transtornos series mentais. of other mental illnesses. E eu acho isso fascinante And I think this is porque, fascinating because, infelizmente, unfortunately, nós consideramos we prazer consider pleasure sinônimo to be synonymous to felicidade. joy. Prazer Or não é happiness. sinônimo de felicidade. Pleasure is not synonymous to joy. Paz é sinônimo de felicidade. Peace is synonymous to happiness and joy. Prazer, But você pleasure, experimenta ele com you 5 experience sentidos. it with 5 of your senses. Toque, cheiro, Touch, audição, smell, vendo alguma coisa. Hearing, A felicidade seeing é a paz, não. A something. felicidade ela é Not interna. joy. Joy is internal. O prazer ele é visceral, é algo Pleasure is algo something que that's você consegue addictive. It's pegar, something that você you consegue can feel. quantificar, você consegue You colocar ele can dentro de uma put it garrafa, inside of você a consegue bottle, colocar ele dentro de um you can homem ou de uma put mulher, it inside a man você or a consegue woman. pegar a pedra e amassar, fazer You pó de, can- de prazer, You can mas smash a rock and make yourself você não pode a powder of quantificar pleasure, a but you felicidade cannot dessa forma. quantify happiness in that way. O prazer, ele Pleasure vicia. Is addictive. Ele tem um pico, ele dura It has a pouco, peak, it você lasts a quer very sempre short ultrapassar time, and you aquilo. always want to surpass mas that. felicidade But joy, é contentamento, it's contentment, é paz. it's peace. E tem uma diferença And muito there's a grande very great entre esses difference dois. between those two. E é claro que eu não posso ficar aqui na frente And só of course, falando I as can't minhas just be up palavras, here não é and mesmo? talk of my own words. Então eu quero ler So I a wanna porção de read Eclesiastes 2. From Ecclesiastes 2. Yeah, Right. 2, chapter 2. E eu vou pular aqui nos versículos, não precisa nem preocupar em abrir a And I'm Bíblia se going não to jump quiser. around here. You Eu don't vou need ler to só o open your comecinho e Bible o if you final, don't vou want. I'm just pular gonna pelo read the texto. beginning and the end. I'm just E o gonna jump texto around abre the assim: text. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada para a sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. E depois Salomão ele pega And e then lista after that, Solomon, todas as he outras coisas que ele fez. talks Dormi about all com the other todas things as he did. He mulheres, slept construí with all não the sei women. quantos He built palácios, so many comprei não sei castles quantos and cavalos. Ele só vai palaces. listando And he tudo que ele bought all fez. this, and he listed everything Então eu that he salto did. já para o versículo And then I 10. go to verse 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Observa, prazer. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão era um cara que ele tinha Solomon, he was a absolutamente guy that had tudo. Todo absolutely mundo aqui está everything. cansado de saber And disso. everyone's tired of knowing that. E ele é conhecido por And ser he is known o filho emo de Davi no final das as, contas. he's the greatest son of David. Emo. Oh, Sad boy. emotional. Yeah. Emotional. Triste, sem He was sentido. sad and without meaning. E ele tinha tudo que ele poderia ter, mais And do he que had eu e você everything temos. that he E é could algo que have, nós more than you and I observamos. could ever have. And it's something Quanto we mais observe você tem, is the more that you mais você have, quer ter, você the nunca more está you want to have. contente. You're never content. Quem dá contentamento And e contentment gratidão pelas and coisas gratefulness for é o nosso things próprio Deus. is our God. He's the one that makes us content. E como que nós adquirimos essa And felicidade? how do we acquire such happiness? Como que alguém, já que ela não pode ser quantificada, não pode ser Since it colocada em cannot uma be garrafa, quantified, it can't be put into a como que bottle. você alcança essa How paz? do you reach this peace? E a verdade é que a única forma de obter essa paz The truth is that the only way you can tendo get ela this peace derramada is pelo to próprio have Senhor. it be poured out by the Lord Porque a himself. Bíblia diz em 1 Because João the Bible says in 1 que o nosso John Deus that our é God amor. is love. E só Ele And pode only dar him, o que only Ele tem he para dar.
can give what he has to give. Mas eu imagino que ainda tem pessoas But I imagine that there are que não people estão plenamente who are not convencidas really convinced de que falta de sentido também vem do sofrimento. that meaninglessness also comes from suffering. Tem muitas pessoas que argumentam que Deus não There are existe some people who argue that God e que does Deus not não age exist, por conta that God das does not act atrocidades que observamos ao nosso because redor. of the things that we see around us. Pega uma tragédia sem You know, sentido. take a tragedy Todo without mundo any conhece. meaning. Everyone knows. Uma criança que toma um Like tiro a na child cabeça, that gets shot, ou um acidente or trágico, a tragic accident, ou alguém que teve or câncer sem someone who had merecer. cancer without deserving. E é muito difícil você And olhar it's nos very olhos dessa difficult for you pessoa to look into the eyes of e this falar, person and to say, ah, Deus tem um oh, propósito no God teu has a sofrimento. purpose for your É fácil suffering. para quem está You know, it's falando, easy for those who are mas saying é that, horrível but ouvir it's isso. horrible to hear that. Eu imagino que I José, imagine that Joseph, lançado no poço pelos when seus he was irmãos, cast inside the well by his brothers, estava sofrendo he muito. was suffering a lot. Como que ele ia pensar How was he going to think que algo de bom, algo de that something proveito surgiria good daquilo? could be coming out of that? Mas é fascinante But it's que fascinating depois, quando ele encontra os seus irmãos, that after he finds his ele brothers, vira para eles e diz o he seguinte: turns to them and he says, aquilo que vocês intencionaram that which you intentioned para o mal, for bad, o for meu evil, Senhor my transformou no Lord bem. turned it around for good. Isso não é algo que a gente observa This is só no not Antigo something that Testamento. we observe just in the O Old Novo Testament. Testamento The diz New que Testament says todas that all as coisas things cooperam para o bem work for those daqueles que amam who love a God Deus. and are called according to his E é interessante, porque eu vou And it's contar interesting. uma parábola You know, lá I'm do going to tell Oriente you a Médio para parable vocês, muito from the Middle fascinante, East, and it's very fascinating. que é o seguinte, é sobre And um it homem says que ele this, it's tinha about um a man cavalo. who had a horse. E certo dia ele And esqueceu a o certain portão aberto day, he forgot his gate open, e o cavalo zarpou. and the horse ran away. E o vizinho dele chegou e And his falou, neighbor approached him and nossa, said, fulano, que má sorte, hein, cara? what bad luck you have. E ele respondeu, And he answered, eu não sei o que é boa sorte e o que I é má don't know sorte. what bad luck or good luck is. Uma semana depois, 1 week later, aquele cavalo voltou. that horse Do came mato. back, from the wild. Era uma égua It was a female horse. e trouxe mais 4 machos com ela. And she brought another 4 male horses. Multiplicou o with número de him, and cavalos que aquele homem multiplied the tinha. amount of horses that the guy had. Aí o vizinho chegou lá And e the falou neighbor com ele, approached him and said, nossa, "Wow, cara, que boa sorte. what good luck you have." E ele respondeu, And he answered, eu não sei o que é má I don't know sorte what's bad luck e eu and não I sei don't o que know é what's good luck. boa sorte. Passou-se mais uma And then semana, 1 more week went o by, filho dele estava and cuidando his dos son was cavalos, taking care of the horses, tomou um coice no joelho, and he got hit in the knee by one of quebrou the a horses. perna, And he broke his leg. nunca mais ia andar. And he would never walk again. Aí o vizinho And chegou then the para ele neighbor e falou, approached him and said, nossa, "Wow, vizinho, que má sorte, hein? that's such bad luck." E ele respondeu, And he answered, eu não sei I o don't que é know má what's bad sorte luck, e o que é and boa I don't know sorte. what's good luck. Até que passou mais uma semana. Until 1 more week went by, E o grupo de bandidos daquela and a região, group of bandits that were foram de around that cidade em region, cidade, they went from city to city, obrigando os jovens a juntarem a obligating gangue. all of the young men to join the Passaram gang. pela casa They desse went homem, by this man's house, viu o filho aleijado, saw that his son was, falou, deixa ele para couldn't trás que walk, ele não serve and pra says, gente you know não. what, we don't need him because he's no good Aí o for us. vizinho chegou para And ele e the falou, neighbor approached the guy. nossa, que boa He said, sorte wow, que you seu have filho such tomou um good coice. luck that your son ele can't respondeu, walk. And he answered, eu não sei o que I é boa don't know sorte, what's eu não good sei o luck que é and má I don't know sorte. what's bad luck. E nós não sabemos And we o don't que é boa know sorte e o que é what má is good luck sorte. and what is bad No nosso luck. caso em específico, Because in our case não tem specifically, sorte. there is no luck. Porque nós temos um Deus que é Because we have soberano a sobre God todas who as is coisas. sovereign over all things. E um dos negócios que pelo menos eu mais And one of espero the things that I wait for the most, de experiência com Deus que eu terei em as nome an de Jesus, experience with God that I will have é in the name poder of Jesus, chegar lá na is frente, to be able to get to the estar ao lado get dele there and e ver be minha vida with como um him filme, ver, and nossa, see isso my life as a aconteceu movie. Like, wow, this para happened acontecer aquilo ali. so that this other thing Eu could posso happen. contar o exemplo da minha vida, dos And meus I can pais. tell the example of my own life. 10 my anos atrás, parents, 10 voltaram years pro ago, Brasil. we went back to Brazil, E abriram uma empresa and lá. they opened the business Aí a there, empresa que fez com os meus tios não deu muito and the certo. business didn't really work out too well. E meu avô teve um AVC. And my grandfather had a stroke. Depois a situação do Brasil And apertou e then tiveram que voltar para the cá. situation in Brazil got bad, so we had to come back here. Mas olha o meu lado. But look at my side. Eu conheci minha esposa. I met my wife. Estou casado, feliz e I am contente hoje. married and I'm very happy today. Olha o caso do meu avô. Look at my Ele teve grandfather's case. Um filho para cuidar dele no momento que mais He had precisava. a son there present to take care of him in the moment that he most needed. É muita audácia nossa It's a lot of audacity Pensar. in our part to think
Por mais vil que seja a circunstância, that no matter how bad the que circumstances Deus não are, tem um propósito that profundo God does naquilo. not have a purpose in that. O sujeito que passa por uma crise de A depressão guy that goes through a case of depression, é o único he's the only one que tem moral. that has not power, but Authenticity, I guess. authenticity. Que Okay. tem moral, credentials, Okay. para aconselhar. To give counsel, Alguém que to anos depois advise também tem. someone who after also has. O Carl Jung, que era um psicólogo, ele tinha um conceito chamado There's a wounded healer, psychologist called que Carl falava Jung que certas has a concept feridas, called the wounded healer. especificamente feridas It says that emocionais, certain wounds that só we have poderiam ser can only tratadas be treated pela tradução de wounded healer pelo médico ferido, que é o médico que by the passou wounded por aquela circunstância. doctor, the person who went through that same circumstance. Ou seja, Or in other words, Deus tem um propósito em tudo. God has a purpose for everything. Na questão do sofrimento, ainda mantendo nesse You know, tópico, talking about suffering, eu já escutei muitas pessoas I've falarem heard a lot of people que say eles gostariam that they would like que Deus simplesmente that fizesse God algumas coisas, would pendesse para lá ou para simply cá. do certain things Por to exemplo, o make sujeito the vai dar um things tiro no inocente e a arma like não if, pega, ou ele someone would desmaia, shoot someone who's innocent, they ou would faint, se or that alguém God vai would make them cometer um faint, or God furto, would make them ele fica run away. paralisado. Or if somebody's going to commit a crime, they would Mas get paralyzed. o que or eles something não like têm that. consciência But what they're not aware of é que ao desejar isso, is that as we desire these things, consequentemente, by consequence, eles estariam pedindo they are asking para Deus tirar a capacidade for do homem, God to take away the capability amá-lo. of a man to love him. porque liberdade Because freedom é necessário para o amor. is necessary for love. Tem que ser uma decisão It has to be espontânea. a spontaneous decision. Teve uma história de alguém que foi capturado pelos There was a story of nazistas someone who was captured by the Nazis, e eles torturavam ele and todo they dia. tortured him every day. Até que perguntaram para ele a Until they única asked coisa him, que eles não The eles only falaram, nós thing- podemos te it's like, fazer look, fazer o que nós quisermos. we can do whatever we Nós te want with you. controlamos. We control you. Ele respondeu, mas And vocês he não said, podem but me you forçar a cannot amá-los. force me to love you. Uma máquina A machine pode ser programada, can be programmed. mas o humano não é uma máquina. Se nós But fôssemos uma máquina mankind are not sem tomar essa machines. decisão consciente de amar, Without taking this conscious nós decision of estaríamos loving simplesmente others, we would cumprindo os nossos simply, processos. be fulfilling our own processes. E voltando ao exemplo de And Deus going back impedir to the tudo que example of acontece God, de mal, stopping everything quer dizer, evil então, from happening. que se você vai ferver uma água, So if you're going to aquela boil água é some perigosa, water, então Deus vai and that congelar water is aquela água. dangerous, so God's going to freeze that water. A moça, ela quer furar o ouvido, You want to pierce your não pode, a ears, pele é but you can't impenetrável. because, your skin Exemplos can't be bobos. penetrated. Onde These are silly que examples, traça but essa linha? where do we draw the line? Precisamos ter Of what God- consistência. We need to be consistent. Precisamos entender We need to understand que ao pedir Deus that as we ask para agir God dessa forma, to act in that way, tiramos de nós we remove aquilo que from Ele mesmo ourselves colocou what He Himself has para a placed sua in própria us adoração for His own worship e para a sua própria glória. and for His own glory. E é muita audácia nossa And it's a lot of audacity on our part pensar que se Ele não poupou o próprio Filho, to think that if He did not spare His only Son, Ele iria nos poupar das that He would tribulações da spare vida. us from these things. Muito pelo contrário. It's much to the A Bíblia contrary. diz The Bible que says Deus disciplina that God disciplines aquele a quem Ele ama. those that He loves. E como eu disse anteriormente, And as I said before, apenas Deus only God pode derramar essa can felicidade. pour this joy Como a upon your Débora life. disse no louvor, a As- paz que As transcende Deborah said in the a praise, todo is the entendimento, como peace está em that Filipenses. surpasses all understanding. 2 Timóteo diz que 2 Deus Timothy says não nos deu espírito de That God did covardia, not give us a spirit of fear, mas de poder, but a spirit of power, amor of love, e equilíbrio. and of a sound mind Equilíbrio, or balance, balance, harmony, paz. peace. Que só Deus pode dar. Only God E os can prazeres da give that. vida And the pleasures não of podem life contaminar. cannot contaminate. Ou seja, eu volto a peace. dizer, não são as minhas palavras, These are são not do my Chesterton. words. Mas o homem não tem falta de sentido But man is not meaningless por estar cansado de because sofrer. he is tired of suffering. Ele sente falta de sentido His life is meaningless por estar because he is tired cansado de sentir of feeling prazer. pleasure.
Reflitam nisso. I ask you to reflect upon this, Medita nessa to palavra. meditate upon this word. Pense nas Think implicações about the implications in your own life, do que isso significa para of what você. this means to you. E isso vai para jovens, And this goes for young isso vai people, para adultos, this goes for adults, pornografia, like pornography, bebida, drinking, tudo que esse mundo tem para oferecer. everything that this world has to offer. Dá prazer sim, It gives pleasure, but it's fleeting, é but it's fugaz. fleeting pleasure. Não dá paz, It does not give peace. não dá It felicidade. does not give joy. E uma coisa eu garanto, And one thing I can guarantee you, não vai te deixar contente. it's not going to make you content. Nunca será o It's suficiente. never going to be enough. Só Deus Only God pode dar a paz que excede a can todo give you entendimento. peace that exceeds all understanding. E assim como aqueles ratinhos And just like those little rats que tinham tudo que eles that tinham had na mão, everything that they needed in their hands, quem muito tem, pouco those who valoriza. have a lot, they don't give proper value. A sociedade implode. Society implodes. Então essa noite, So this night, or this morning, vira para Deus e pede Ele para this night, derramar esse turn amor, to God and say, please pour upon me essa this felicidade. joy. Porque eu vou contar um segredo para os Because I'm going irmãos, to tell you a para little quem quer secret saber for those of you who como que want to adquire essa know felicidade. how to acquire this joy. Deus, vou falar para vocês sobre I'm gonna quem tell Deus a you derrama, about who God pours it on, sobre aqueles upon those que deleitam-se that delight themselves no próprio Deus. in God himself. Se você se deleitar no próprio Deus, If you delight yourself in the Lord, você terá essa felicidade, you will have this joy. você terá essa paz, You will have this peace. e você não terá o apocalipse dos ratos. And you will not have the apocalypse of the rats. Amém? Amen. Eu agradeço muito a oportunidade. I thank you guys Agradeço ao for the pastor Marcos. opportunity. Amo Thank you, demais Pastor essa Marcos. I igreja. love this church very O much. Espírito de Deus And realmente the move Spirit aqui, of the Lord sem truly sombra de moves dúvida. here, without any doubt. E eu peço que os irmãos And reflitam I nessa ask that you palavra. guys may reflect upon this word. Eu acho interessante porque na It's Bíblia, no interesting Novo because in the Testamento, Bible, in the tem New a parábola Testament, dos corações, There's the parable of the hearts, comparado com a terra. comparing to the land. E eu, quando eu escutava essa parábola, And when I would sendo listen to menino, this word as a boy, eu ficava apavorado. I was in Porque despair tinha a terra que era pedregulho, because there were the land rocky that had lots land. of rocks. tinha o exemplo da terra que tinha os corvos, que There comiam was the tudo. example of the land where the ravens would come and E eat eu ficava everything. com medo And we would be de ter scared desses to have corações. one of these type of hearts. Até que eu confessei isso pro meu Until I pai. confessed this to my Não se father. preocupa não, meu filho, He existe says, enxada. "Don't worry, there's a plow for you, for you to work your land." E eu não esqueço esses exemplos. And I never forget these Eu vou contar mais examples. uma história para I'm vocês, que going eu to sei tell que you vocês one more pouco gostam, story né? because you guys don't like stories, right? Do dia que eu compreendi. I'm going to tell you about the mensagem do day Evangelho. that I understood the message of the gospel. E a minha família lá no Brasil, a minha And my esposa, family meus in sogros, Brazil, eles estão my cansados. Porque wife, sempre que eu posso, eu my conto esse Father-in-law, exemplo. I Eu amo essa always tell them história. this story, and they're tired Do of dia hearing que it. eu entendi o Evangelho, que The é day that I um knew what the fenômeno gospel was, which is a phenomenon. de quem cresceu na igreja. O Of pastor someone who falou, grew up as in menininhas church. elas já são crentes. You know, Tem gente que these cresce. kids, Eu they're fui already criado no Christians. You Evangelho. know, I was brought up in the Aí gospel. escuta os exemplos. Não, eu And fui then I hear macumbeiro the e vim para examples. Jesus. No, I was in Ah, eu witchcraft engoli and a I came to espada e Jesus. converti. Eu falo, Oh, nossa, you know, que história legal, né? These are such O cool meu e você, stories, eu nasci. you know? And all I can say is I was born in Mas the até que church. um dia eu fui refletir, pedir para Deus para me But then I mostrar o asked dia God to show me que eu de fato entendi que eu tinha the que ter day uma that I história truly legal. understood so that A I could vida have a cool inteira eu me story. revoltei do meu pai You ter know, história com Deus para all contar my e eu não life, ter. I was upset because my dad had this really cool story about how he Admito que got às vezes saved eu and I contava as didn't. deles e eu ocultava que era ele. I would Pra tell pensar que them, fui eu. I would tell people his story and pretend Mas it was Deus mine. revelou para mim o dia But then God revealed to me que eu entendi o the Evangelho. day that I understood the E gospel. foi um exemplo simples, And it was a simple example. que aconteceu da seguinte forma. And it happened like this. Olha, eu não quero manchar a reputação de ninguém aqui. I don't want to mar the reputation of anybody here. Mas a minha mãe, But my mom, ela... Espera um momento. hold on a moment. A minha hold on, mãe. Hold on. My mom, Ela era zelosa, she was very Na zealous disciplina. in her pelo discipline, menos comigo. especially with me. E eu me identifico muito quando o Guto And I fala da identify pastora myself Gisélia, with porque a Guto a pastora lot when Gisélia he também talks about parece pastora ser bem Gisélia. zelosa. Because she seems to also be very zealous in her discipline. E em cima da nossa geladeira And on top of our fridge, tinha uma varinha. there used to be a Ah, stick, yeah, a little stick. like a branch Yeah. kind of thing. Tiny, little A thing. tiny little branch.
E quando eu aprontava, And when I did something bad, pegava o stick. I would take the stick. I wouldn't take the stick. They Oh, would no, take the they stick. would take the stick. E só apontava o banheiro e falava, And they abaixa as would calças. point to the bathroom, and then they would say, pull down your pants. E aí aquela varinha comia solto And nas then coxas. that little stick would, Não acontecia sempre. it wouldn't happen Foi all the poucas, time. pouquíssimas It vezes. was Defendendo very a few honra dos times meus to pais, defend my pouquíssimas parents' vezes. honor. There's very few times that O happened. que funcionava era o medo da vara. What would work is the fear of that Não a stick, vara em of that, si. that branch, not the branch itself. E, como eu disse, minha mãe era zelosa. As I said, my Meu mom pai was era mais zealous, and my tranquilo. dad was more calm. Possuindo as características do You espírito, know, he slow to ire. he was filled with the Spirit, so he was slow to Era lento para se Anger. irar. Mas slow quando to zirava, anger. But when he got angry, eu sabia que a varinha ia cantar. I knew that things would get bad. E teve um dia que eu nem lembro o And I que eu couldn't fiz. Qual foi remember o meu pecado capital? What was my sin that day? Mas ele pegou a But varinha he took the little e branch falou, entra pro banheiro. and he said, "Look, go into the bathroom." And I said, Aí eu fui, then I went, pronto para apanhar. and I was ready for. Eu cheguei for lá e eu tinha uma técnica, isso eu And I ensino had para os this mais novos. technique, and I'm Se o gonna pai teach for this to acertar a you varinha, younger kids. você pressiona os músculos do glúteo, que aí não dói tanto. E eu já estava em estado de defesa já, igual uma you- tartaruga. You can translate yourself for that. Okay, sure. No, I'm not going to put that in English. Yeah. Sorry, guys. I'll tell you. later. Yeah. I got you. Guys, this is the house of the Lord. Please, calm down. Mas aí eu já estava em But- estado de defesa de tartaruga. I was already Meu in pai my pegou a varinha, eu já sabia, defensive e state, falou, Felipe, and my dad got that little wand. Hoje the eu vou little fazer stick, diferente. And he said, "I'm going to do something different with you today." me dói muito, It dói hurts meu me a coração lot. It hurts my heart ter que te corrigir. to have to hit you, Toda vez que eu te acerto com essa to varinha, correct you. Every time I hit you with this, é como se eu estivesse acertando em mim it's mesmo. as if I was hitting myself. Então hoje você não vai So apanhar. today, you're not going to get a. You're not Eu going que to vou get apanhar no smacked. seu lugar. I am going to do that in E your ele place. sentou aquela varinha no And braço he would muito, start com hitting his muito mais own força arm with do que so algum much dia more ele me strength than he acertou. would hit me. Ficou aqueles vergão no And braço he had dele. those welts on his arm. Aí eu fiquei impressionado. And I was impressed. E a princípio, de cara, eu fiquei aliviado que eu And não ia I was apanhar. kind of relieved that I wasn't getting smacked Até que bateu a until it hit realização me que o meu pecado foi descontado that em outra my pessoa. sin was treated by Eu someone else. comecei a chorar, eu pedi perdão, eu saí And I abraçado started com ele chorando do To banheiro. cry, and I asked him forgiveness, Tomei a and I left decisão de ser um the. filho obediente, nunca mais And precisou da I made the varinha. decision to be an obedient son, and Porque eu never again I entendi o que needed that Jesus little fez por nós com brand esse because I pequeno understood gesto. what Jesus did for us. E é apenas pelo sacrifício de And it's Jesus only by His sacrifice que podemos ter essa paz, that we can have this essa peace tranquilidade, and this tranquility essa felicidade. and this joy. Um negócio interessante. The interesting part. Eu escutei uma frase que eu nunca mais I esqueci. heard a phrase Nem lembro quem me disse, that mas I a never frase eu não again esqueci. forgot. I don't Nós remember que who said pregamos it. aqui na frente, But those of us who preach here, devemos tomar cuidado we should be careful para que a nossa palavra so that our word não seja uma palavra admissível em uma sinagoga. may not be something that's accepted in a synagogue. Porque estudo bíblico é bom. Because it's good to study the Só Bible, falar sobre o Antigo Testamento é and bom. to talk about the Old Testament is Aprender great, sobre a palavra de Deus é and muito to bom. learn about the Word of God Mas is ao great. pregar, But as we preach, ao pregar o evangelho, to preach the eu gospel, poderia falar de Daniel, I could talk about José, Daniel, I could talk about Davi, Joseph and tantos David, homens de and Deus, so many men of God. e te ensinaria a ser And it moral. would teach you how to be a moral Mas se eu person. não tirasse But if I do not pelo menos uma frase para take at falar do least que one Jesus phrase fez, to talk about what Jesus não é has done, pregação. then it's not a preaching. Se o que eu prego aqui na frente If what pode I ser dito preach em uma up here sinagoga can sem be said in problema a nenhum, synagogue without any problems, infelizmente eu falei na then minha missão. unfortunately I failed in my preaching. Para ter eficácia, But for it to be effective, para selar to seal essa palavra, this word, eu preciso mencionar o que Jesus I fez need por to nós. mention what Jesus has done for us. Então eu fecho essa So I pregação close this preaching com o versículo de Colossenses with a verse 3, from Colossians a 3, partir do versículo 12, que diz o from verse seguinte: 12, which says, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Agora prestem atenção. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sem o amor,
Without love, o amor de Jesus, the love of Jesus, todas essas virtudes de nada all of valem. these virtues are A meaningless. Bíblia diz que é o elo perfeito. He is the perfect It binds link. everything He together. binds everything É together. o que sela o contrato He seals the contract que pagou pela nossa vida. that paid for our life. E para ter sentido na vida, And for us to have meaning in our eu lives, peço a Deus que vocês um dia I experimentem ask desse God that amor. one day you would experience this love. Você não viveu com Jesus You have not lived with Jesus até você ter as suas próprias histórias until para you contar. have your own stories to tell. Essa semana eu estava na van com meu pai. This week I was in the Falei van com ele o with my seguinte, dad and "Pai, I told him, Dad, Nós temos a comunhão com Deus we have fellowship with God que nós desejamos ter. that we desire to have. O nível de comunhão que nós The temos parte de level nós, of our fellowship that we have, porque Ele está sempre de it braços starts with abertos, us because He always has His arms wide open pronto para partilhar dessa ready. comunhão. to participate in this fellowship. Amém? Amen?